Eu gostaria de ter uma conversa franca com vocês. Hoje eu quero falar sobre a geração nem. Nem trabalha, nem estuda. A geração Z. E eu discordo muito fielmente da frase nem trabalha, nem estuda. Eu diria que nem teve pai, nem ensinamentos. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Antes de ir para a polêmica, eu gostaria de salientar que sim, eu faço parte da geração Z. Meu nome é Luan Trevisan, eu tenho 28 anos, eu nasci em 1997, bem no começo da transição de toda essa mudança. Então, sim, eu faço parte da geração Z. Por mais que quem nasceu em 97 é totalmente diferente de quem nasceu em 2003, em termos de adaptabilidade, em termos de tecnologia, se a gente pegar o padrão, eu nasci no primeiro ano da geração Z. E o que foi me ensinado? Nada. E o que foi imposto a mim? Um monte de coisa irrelevante. Como, por exemplo, faculdade. A maioria das profissões que conhecemos hoje, elas deixarão de existir. Pelo menos deixarão de existir na forma que conhecemos hoje. Eu não preciso de 100 médicos. Eu preciso de 10. Eu preciso de um médico que saiba operar um robô. Eu não preciso de 1 milhão de advogados. E o Brasil é o país que detém mais faculdades de direito no mundo. Porque a Constituição é uma merda. E já adiantando um ponto do vídeo sobre a geração Z, a Constituição ela foi criada em 88. E isso crucifica quem veio a partir daí a estafadado à miséria. E aí a culpa é da geração Z, né? Meus seguidores do mal, esse vídeo não tem roteiro. Aqui é o roteiro do vídeo que eu preparei sobre Bitcoin. E isso, no final, traz a reflexão que os jovens não vão ter casa, não terão aposentadoria. E eu queria explicar como tirar o Estado do seu dinheiro. Ainda vou fazer esse vídeo. Só que sobre os jovens não ter casa e nem aposentadoria, isso me trouxe a vontade de falar sobre a geração Z, sobre a geração nem. Não tiveram lição, não tiveram pais. E sem pais, sem aprendizado, sem auxílio, o que nós estamos cobrando deles, será que é justo cobrar aquilo que não foi ensinado, aquilo que não foi dado? Então, poxa, eu gostaria de ter uma conversa franca com vocês. Ontem era domingo, eu deveria ter gravado o vídeo sobre atualização de mercado, mas sinceramente eu tô tão desanimado com o Brasil, e eu já tinha coberto Lei Magnitsky, sanção, tarifa, que eu falei, cara, também não é tão importante, não tem nada novo a ser passado. E hoje, nesse desânimo, tomando uma, falei, cara, eu preciso gravar alguma coisa e escrevi todo o roteiro sobre o Bitcoin, para você tirar o Estado do seu dinheiro. Você que tem mais idade, e eu me orgulho muito que uma grande parte do meu público, isso eu jamais esperava, tem mais de 65 anos de idade. Então, para você, se você se incluir nesse grupo, você é um avô. Eu quero te ensinar como lidar melhor com seus netos. Se você está no meio do caminho, você é um pai. E a culpa é sua. A culpa não é geração nem. Quem é responsável pela criança de hoje? É o governo? Ou são vocês, pais e mães, que me assistem? E se você tem menos de 30 anos, assim como eu, e é a geração nem, como que você pode, de fato, ter uma casa e ter uma aposentadoria? É sobre isso que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. A geração Z tem leis trabalhistas que protegem ela ao trabalho. E aí o mundo cobra que a geração Z saiba trabalhar
mas ela era impedida de acompanhar o pai no trabalho. Tem muitos processos de empresários levando seus filhos para o trabalho. A justiça ela é falha, a Constituição ela é ruim. Não fui eu que criei tudo isso. Foram meus pais, foram os meus avós. Então, antes de chamar a geração Z de vagabunda, saiba que você criou esse monstro, defendendo uma educação medíocre, impondo que o futuro dessa criança, desse jovem, fosse a faculdade e não passando o que de fato é a educação. Terceirizando a vida do teu filho em telas, ao invés de fazer o teu papel. Terceirizando ao colégio o que era a sua obrigação, desenvolver a aptidão do seu filho. E eu não estou falando obrigar a nada, determinar o futuro, mas a função de desenvolver a pessoa não vem do bebê que nasceu pelado, sem saber falar uma palavra. Vem dos pais, que muitas vezes terceirizaram para uma tela ou para a educação. E que obrigou a fazer faculdade, porque a faculdade era a solução de todos os problemas dessa geração. E aos pais, aos avós, que criaram uma Constituição medíocre, que não ensinou essa criança a se adaptar, não ensinou o valor do trabalho e não ensinou que o mundo é cruel, não ensinou princípios, valores e delegou tudo para os demais, ainda impondo uma Constituição que não faz sentido. Onde tudo é direito, na verdade o meu direito termina onde começa o seu, a gente deixa de falar de direito, começa a falar em extorsão. Então hoje um jovem ele não consegue ter um imóvel porque foi roubado dele o direito de ter um imóvel, porque ele paga muito imposto, porque a produtividade dele é baixa, porque ele não aprendeu sobre resultados e foi imposto a ele que a faculdade seria as soluções de todos os problemas. E o que você espera dele? Ele está reproduzindo aquilo que ou foi imposto ou foi ensinado. Então, antes de criticar seu filho, seu neto, pense em ser exemplo. Pense em transmitir conhecimento. Antes de criticar a nova geração, comece a crítica por vocês. Porque o culpado da nova geração é a geração anterior, que delegou as telas, que delegou ao professor, de uma educação que na particular é controlada pelo MEC. E na pública, ela funciona muito bem para aquilo que ela foi criada. Você sabia que um professor de uma faculdade ou do ensino básico na rede pública ganha mais do que na particular? Pois é. O nosso gasto em percentual do PIB é maior do que países como, sei lá, Japão. O problema não é a falta de recurso na educação. É como ele é aplicado. Ele vai para uma pequena classe chamada professores, que não pode ser demitido, que não são cobrados, que não tem prova de proficiência. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre educação. E você delegou para esse cidadão. A educação do Brasil ela é perfeita. Pensa bem. O político ele destina o dinheiro para a educação. E quanto melhor for essa educação, mais o político será cobrado de volta. Então o incentivo dele ao destinar o recurso é que essa educação seja a mais medíocre possível. Então sim, o professor de história, ele dá aula para quem paga. Por isso que ele ensina um monte de baboseira. E a maior parte das profissões, como conhecemos hoje, deixarão de existir com IA, com tecnologia, com aumento da produtividade. E nada disso aprendemos no colégio. Você não tem noção de direito no colégio, para saber onde termina o seu e onde começa o do outro. Você não aprende finanças.
nem declarar imposto. Mas se começou a trabalhar e deixou de declarar, a culpa é sua, você paga com multa ou até com prisão. Ah, mas eu pago o contador. Que bom, eu aconselho que todo mundo pague. Mas se o seu contador fizer cagada, ele responde perante o órgão da contabilidade. Quem paga com multa e prisão é você. E não foi ensinado isso no colégio. Ao invés disso, ensinaram a célula da esponja. Um animal inútil, irrelevante, que não serve para nada. Acho que nem para biólogo isso serve para alguma coisa. E o pai chega em casa, a mãe chega em casa cansado, taca a tela no moleque, na menina. E a culpa é de quem? Tem muito jovem brilhante. O problema é que não foi ensinado a trabalhar a genialidade de cada um. Pessoas são pessoas. Tem que ser tratada como tal. E a educação ela é tratada para média. Se você desvia da média, como eu, pelo TDAH, você está excluso desse sistema. O sistema não é para você, ele não serve para você. E aí, muitas vezes, talvez até chamado de burro. Sendo que um teste de QI provaria o contrário. Às vezes é só um TDAH. E muito gênio tem TDAH. Elon Musk é autista. Então não deixe a sua função de valores, princípios, desenvolver o seu filho para a escola ou para uma tela. E aí vamos falar de adultização. Sendo bem sincero, criança, educação, é um tema que dói na minha alma. Já fui chamado de burro e sofri muito por isso. Então não tive a coragem e a paciência de assistir o vídeo do Felca. E eu sei que existe esse problema. Graças a Deus eu sou uma pessoa consciente e não aparece essas porcaria na minha timeline. Mas eu sei que muito doente mental aparece, clica e aí o algoritmo vai. Mas regular as redes fará com que o meu conteúdo de qualidade, que ensina economia para você, que ensina a fugir do Estado, não chegue até você. Não resolverá o problema da adultização. Pelo contrário, a esquerda defende o baile funk. E eu sou muito eclético. Alguns funks eu ouço, tá? Ouço Planet Hemp, ouço Metallica, que fala algumas bosta nas músicas. Ouço tudo isso. Não ouço Oruan porque ele lava dinheiro. Não ouço Poço do Rodo porque ele lava dinheiro. Nenhum problema em lavar dinheiro para não pagar imposto, só não seja descoberto porque você paga com multa e cadeia. Mas sim, eu tenho total problema em você financiar um tráfico que proíbe as pessoas de irem e vir. E essa galera, a mesma galera que defende regulação das redes, defende essa galera. Então, não é pelas crianças. É para controlar o conteúdo das redes. É para manutenção do poder. E é para que a educação continue funcionando. A educação do MEC, a educação do Estado. De tornar você medíocre. De quebrar tua perna e te entregar uma muleta. Só que quando você é burro, você agradece a muleta. É para isso que o Estado serve. É para isso que o Estado controla a educação. É por isso que ele não abre mão da educação. E a educação do seu filho não compete à escola, compete a você. Não compete ao youtuber. Compete a você. E aí vamos falar de adultização. A criança não pode aprender valores. Ela não pode trabalhar. Ela não pode fazer nada. É cobrado dela uma faculdade que não resolve o problema dela. E depois é cobrado que ela trabalha, sendo que ela não aprendeu a trabalhar. A culpa é sua, pai, avô. Avô que criou a Constituição, que criou um filho medíocre, que não está próximo dos netos. Pai que delegou a tela, que delegou a educação. A culpa é sua e de mais ninguém. E quando você entende que a culpa é sua, podemos começar a mudar. E é isso que eu quero com esse vídeo. O problema da adultização é a falta de adultização. São adultos com amendoim na cabeça, criminosos e interesseiros, tratando seus filhos
como máquina de dinheiro, expondo ele na internet para ganhar seguidor, para ganhar like, para ganhar um cascalho. Isso sim é um problema. É o adulto que não se tornou adulto. E aí vê como um atalho a prostituição do próprio filho. Esse é o problema. O problema é o adulto que acha que é o dono da moral e da ética, mas não ensinou para o filho o valor, mas delegou a educação, ou chegou em casa cansado e deu um celular. O problema é a Constituição de 88, que não ensinou o jovem a trabalhar. E aí cobramos dele uma faculdade. Se você quer entender mais do porquê que eu falo que a faculdade não serve para nada, porque é ruim, porque é medíocre, eu expliquei a questão do MEC e a questão pela qual o Estado controla a educação. Mas outra, é porque o mundo está mudando. Então eu fiz 2 vídeos legais sobre inteligência artificial, sobre novas profissões, sobre como será o futuro, e eu vou deixar aqui no card. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Meu canal é pequeno e, poxa, se eu agreguei valor, a sua inscrição para mim agrega muito, e eu vou ficar muito feliz em ter você aqui comigo novamente. E obrigado por ter chegado até aqui. A maioria das pessoas tem o QI de um macaco e não consegue chegar. Deixa para o Estado a educação, delega para o filho uma tela e depois cobra uma faculdade achando que vai ser a solução dos problemas. E ainda chama ele de vagabundo porque ele não trabalhou o que não foi ensinado. A média ela é baixa. Inclusive, eu vi acho que na semana passada que uma criança estava andando na rua, deu vontade até de chorar, procurando a mãe. A mãe tinha sido presa num baile funk. Ai, eu odeio falar disso. Infelizmente esse é o Brasil. Eu espero que possamos mudar. Me ajude.